Alô, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu trouxe hoje novamente ao programa o secretário Marcos Monteiro, para vocês acompanharem tudo aquilo que está sendo feito na cidade. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Fausto. Sempre é um prazer estar aqui com você, com as pessoas que estão nos assistindo, e a gente podendo falar um pouquinho sobre as obras, tudo o que está acontecendo na cidade de São Paulo, nessa gestão do prefeito Ricardo Nunes. É engenheiro, professor, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, ex-presidente da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. Não é isso? É isso, Fausto. Então, A minha origem, né, de engenheiro estrutural, praticamente minha carreira inteira foi trabalhando com engenharia estrutural, estrutura de edifícios, o de que está sendo de indústrias. grande valia, né? Não, sem dúvida, Na, né? na Eu sua acho que gestão. isso nos dá segurança. Eu acho que Claro. quando eu fui convidado, e é um desafio, né, assumir uma secretaria É, de obras numa cidade do tamanho de São Paulo, é. mas o que me dava mais segurança é isso, né? Foi essa vivência profissional. Por isso que a cidade está indo bem em matéria de obras. O Programa de Melhoramento de São Paulo, vamos começar por aí? Secretário, o Programa Melhoramento de Obras de São Paulo foi lançado em abril do ano passado e resgata o legado de Francisco Prestes Maia. Como é que surgiu essa iniciativa? Veja, Fausto, eu acho que uma coisa que o prefeito Ricardo Nunes nos cobra muito é coerência e planejamento nas nossas ações. E é isso que a gente tem tentado fazer na nossa secretaria, para todos os tipos de obras. As obras de drenagem, para as obras de mobilidade, para as obras de recuperação de pontes e viadutos, para as obras em áreas de risco. E, em paralelo à execução, evidentemente, você quando entra na gestão, você não pode simplesmente pega, para tudo, vamos planejar para daí começar a executar. O tempo de uma gestão é muito curto. A gente está falando em 4 anos É, de mandato, é, e graças aos resultados, o prefeito Ricardo Nunes conseguiu, né, renovar por mais 4 anos esse isso, mandato. isso. Então, você tem que já tomar, e foi isso que a gente fez na secretaria, dar continuidade com o que vinha sendo feito, mas melhorar algumas coisas que a gente entendia, né, como importantes, como a questão do planejamento. Então, nesse período, a gente gerou o plano diretor de drenagem, que ordena as obras principais da cidade. Criamos o plano municipal de redução de riscos, que era um compromisso da cidade, e hoje temos esse plano municipal e mais de 120 projetos em áreas de risco já elaborados, e agora a gente começou as licitações. As questões de mobilidade da cidade. Então, a gente conseguiu organizar e dar diretrizes para a execução dessas obras. E começar a executar os projetos. E a gente conseguiu ter aí um pacote de projetos bastante significativo. Nós, a Secretaria ASP Urbanismo, a ASP Obras, a Secretaria de Transportes, e o prefeito teve a sensibilidade de ver, poxa, já temos muita coisa importante para a cidade, de forma coerente, de forma planejada. Vamos transformar isso num grande programa para apresentar na cidade, como o prefeito tem uma grande admiração pelo Francisco Prestes Maia, né? Entende que Então, foi um grande gestor da cidade. ele foi muito injustiçado, porque na época, não sei se você lembra, ele tinha o apelido de Dorminhoco, né? E, pelo contrário, ele era planejando uma cidade do futuro, Eu né? acho que talvez essa questão que eu estava colocando, né? É, é, Você tem um tempo curto de gestão, apenas fazer o planejamento as pessoas podem passar uma mensagem de é, imobilismo, é. e não, por isso que a gente procurou, né, aqui na gestão, a gente caminhar com o que vinha acontecendo. Eu lembro que um primeiro comunicado geral que eu passei na secretaria, quando eu cheguei e a gente estava em pandemia, foi assim, né? Vamos dar continuidade para todos os funcionários. Vamos dar continuidade às ações e aos poucos, né, a gente vai colocando o perfil, o andamento. Mas o que a gente não pode, numa gestão, né, em função desse curto tempo, parar. As É, coisas vêm caminhando. é. E foi muito bom nesse sentido que a gente conseguiu dar continuidade, começar a fazer novas ações, começar a fazer novos projetos e ter o
o planejamento. O prefeito tem uma grande admiração É. pelo Em prefeito Prestes resumo, ele Maia, foi um tem grande ele como prefeito, né? exatamente, É, tem ele como é. um exemplo, né, a ser seguido. Agora, uma coisa que nunca se poderia falar do prefeito Ricardo Nunes é do Minhoco, porque é impressionante. Ele está É. lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ativo principalmente essa época de chuvas que a gente tem, né, ainda Ele não problemas na para, né? cidade, ele não para, fica mandando mensagem, preocupado com as áreas, para que a gente, para alertar as equipes, para que a gente tome medidas para reduzir aí os transtornos para a população. Você recebe aquelas famosas mensagens de madrugada, não? Ah, sim, sim. Sim. Eu não vou dizer você estava me perguntando antes se eu tinha algum problema de desligar. É, Uma coisa boa é que eu consigo sim, dormir bem, sim. Vira a mas chave. muitas vezes de acordar de manhã e ter mensagem do prefeito das 4 horas da manhã, coisa desse tipo. Eu É. pedi desculpa, desculpa, eu estava Ele é que não dorme, descansando um né? pouco. Ele é que não dorme. Ele é impressionante, ele É, realmente tem um ritmo é. bastante intenso. Olha, voltando aqui ao Prestes Maia, quais aspectos da gestão dele que influenciaram a concepção do programa atual? Eu acho que é isso, né, essa característica do planejamento, do pensar o futuro, né, e começar a executar esse futuro. Então, o Melhoramentos São Paulo vem nesse sentido. São 55 obras que envolvem drenagem, são 25 obras de mobilidade, 4 obras de ponte e viaduto, 22 obras de drenagem, mais 4 requalificações. Então, pensando a cidade de como a gente quer ter ela no futuro sobre os mais diversos aspectos. Sim, Tanto quanto a questão de proteção, né, de chuvas, de margens de córrego, contenção de encosta, obras em áreas de risco, obras de canalização, de reservatórios, a questão viária, tanto na questão do transporte coletivo, mas também tentando tirar os grandes gargalos de trânsito da cidade e a criação de espaços novos para a cidade, para que a gente tenha, né, essa possibilidade de nesses novos espaços, a cidade manter essa característica que São Paulo tem, né? Uma cidade que sim, agrega os sim, vários povos. sim. Secretário, o programa Melhoramentos nasceu nos 100 dias da nova gestão do prefeito Ricardo Nunes. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso, dessa segunda gestão, É, né? é, Então, houve um preparo durante toda a primeira gestão e isso tudo confluiu, esse grande planejamento confluiu para o programa Melhoramentos. Eram ações que, como eu falei, a gente já vinha planejando da primeira gestão do prefeito Ricardo Nunes, elaborando os projetos e deixando as licitações, né, prontas, e agora, efetivamente, o início dessas obras. Então, a gente tem, como eu falei, né, as obras de drenagem, daí envolve canalização, envolve reservatórios importantes para a cidade. Às vezes, há uma discussão se reservatório é a melhor solução para a gente eliminar esses alagamentos e nós temos plena segurança, porque temos inúmeros estudos e um trabalho muito consistente com o FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, que mostra, né, de que forma que a gente pode resolver essas questões em cada uma das bacias hidrográficas da cidade. reservatórios que você fala são os Os piscinões? Sim, piscinões. É que a gente acaba eh, dando uma nomenclatura assim, como é o que a gente conhece, sim, né? O piscinão seria um grande reservatório de acumulação de água, mas sem tampa, sei. né? Como uma piscina. O E reservatório tem a reservatório tampa, teria tem tampa. a tampa. Então a gente tem essas duas tipologias de obra. Quando a gente vai implantar num lugar, né, em que a gente vai fazer um uso, né, essa laje vai ter um uso importante, nós fazemos com tampa. É mais caro, mas a gente devolve um equipamento da cidade. A gente tem o exemplo do Reservatório Paciência, na Zona Norte, que já foi inaugurado, e ali tem um centro social, né, sobre a laje, você tem um campo de futebol. Então, a mesma coisa, ontem eu assinei o reservatório do Freitas, o início, a ordem de início do reservatório do Freitas. Lá também vai ter tampa, tem campo de futebol, vestiário, então tem todo um uso social para aquela área. Muito bom. Você estava dizendo antes de iniciar o programa sobre o comportamento
Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo. Como é que você está avaliando a gestão dele? Nas Bom, várias áreas. primeiro que eu não vou ser doido de falar mal do chefe, né? Sim. Não, mas Mas, Fausto, você é uma pessoa justa. Fausto, assim, o prefeito, eu acho que a gente não poderia ter uma pessoa mais dedicada do que ele para a cidade. Sim. Porque o ritmo dele, eu não me lembro, nesses 5 anos e pouco aqui, 3 meses, 4 meses, eu não lembro de um período que, por exemplo, ele tenha tirado férias. Não estou falando aquelas férias de um mês, que isso não Sim, existe para um prefeito. sim, claro. Estou falando de férias de uma semana. É, Eu não me lembro nesse é. período. E às vezes a gente fala: "Prefeito, para um pouco, um ritmo muito forte". Fala: "Não, tem muita coisa para fazer e eu tenho pouco tempo". Então, esse nível de dedicação dele é uma coisa impressionante. Aquilo que a gente estava falando, não tem horário. E não é que, se ele não está na prefeitura, e é normal ele sair 11 horas, meia-noite da prefeitura, e ele tem isso, ele fala, né, para a população, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser o primeiro a chegar e eu tenho que ser o último a sair. E se ele não está lá na prefeitura, ele está, e é uma coisa que ele também afirma, ele gosta muito Ele de não é, estar não é, junto das não é comunidades. prefeito que fica muito no gabinete, não, né? Ele gosta É, muito e ele fala, e eu tenho certeza que isso é realmente uma posição dele. Ele gosta de estar na rua, ele gosta de estar com a população, está vendo o que está sendo executado, está encontrando problemas e buscando soluções. Então, realmente, ele tem uma dedicação que a gente tem que tirar o chapéu para ele, viu? temos um programa agora que prevê investimentos de 19 bilhões em 55 grandes obras. Como é que esse valor foi estruturado, Marcos? A gente só consegue, e isso é importante que você dê a oportunidade de falar, né? Porque você só consegue chegar num valor desse se você tem um planejamento e se você tem projetos. Então, quando a gente chega nesse valor, é que os projetos já estão estruturados, a gente já sabe o que vai ser feito, qual o impacto disso, e já tem uma estimativa, ainda que não exata, mas uma estimativa bastante próxima dos valores, que é o que a gente chama de valor referência das licitações. Então, numa licitação de obra, eu tenho que colocar lá qual o valor de referência. Então, é porque já existem projetos quantitativos de materiais, de mão de obra, já são levantados e eu já tenho um valor de referência. E daí, na licitação, as empresas entram para dar desconto. Então, esse valor total que a gente fala de quase 19 bilhões aqui, ele já está em cima dos valores que a gente vai licitar. Por sinal, quando a gente, só para a gente entender o que acontece, né? Quando a gente lançou o programa, era até um pouquinho maior, se eu não me engano, 19,2 bilhões, e agora a gente fala em 18,5. Porque saiu alguma coisa? Não. É porque várias licitações já foram realizadas e os valores apurados na licitação foram menores do que os estimados, porque as Sim, empresas deram algum desconto. sim. Então, esse valor já é atualizado. Então, algumas obras que já foram contratadas com valores menores do que foram licitadas, a gente já ajustou, e aquelas que não foram contratadas ainda estão com esses valores de referência. Como se dá a divisão de investimentos entre drenagem, mobilidade, orçamento municipal, estadual ou parcerias público-privadas? Nossa, É, daí é um mundo, é, né? É um mundo bastante grande. é. Então, veja o seguinte: eu acho que um dos grandes méritos que o prefeito Ricardo Nunes teve, Fausto, foi de equacionar alguns problemas importantes da cidade. Então, você tinha a questão da dívida com o governo federal. Então, o prefeito fez um acordo com o governo Bolsonaro, ainda na primeira gestão, em que existia aquela situação do Campo de Marte, que não estava resolvida, e você tinha, né, o Aquilo governo estava federal emperrado há lá anos, né? exato, Emperrado há anos. que tinha tomado lá o É, Campo de Marte e isso não tinha resolvido. Então o Campo de Marte não só bateu, ele zerou a dívida da cidade. Então o que a cidade pagava ali de juros, né, mensalmente para o governo federal zerou. Então isso já deu um fôlego importante para a sim, cidade. sim. Outra situação foi a revisão da Previdência Municipal,
também dê um fôlego maior para a cidade. Então, hoje, a cidade tem um grau de investimento importante, tanto para as agências, né, que avaliam o risco das cidades. Então, na FIT, por exemplo, São Paulo é triple A, quer dizer, é altamente recomendável para investimento, para receber investimento externo. E a gente tem um nível de investimento na cidade de 9 bilhões, 20 bilhões, 21 bilhões. Você fala, mas o orçamento da cidade não é 110 bilhões, 115? Sim, esse é o orçamento total. Você tem custeio de hospitais, das escolas e todos os serviços que a cidade tem, além de pessoal. Daí sobra, né, dentro do orçamento da cidade, esses 20 bilhões de investimento. E que daí é dividido entre as ações das diversas secretarias. A CIURB é uma delas, que faz as obras de infraestrutura. E mesmo dentro da CIURB, a gente tem que pegar e dividir entre as várias ações, e daí a importância do planejamento. Quer dizer, nós temos muito claro o que a gente tem que executar nos próximos, pelo menos, 16 anos. Em obras de drenagem, já temos uma ordenação disso no plano de drenagem, as obras em áreas de risco, para obras de mobilidade, em conjunto com a Secretaria de Transportes, para o programa de recuperação de pontes e viadutos. Então, nós sabemos o que fazer. E daí, em função do orçamento, que passa pela Câmara, quer dizer, no ano anterior, então, esse ano, por exemplo, lá em setembro, agosto, setembro, eu já tenho que mandar qual é o meu planejamento para o próximo ano, tanto para continuar o que a gente vem executando, quanto para iniciativas de novas obras. Então, eu mando o meu desejo. Né? No ano passado, a gente mandou um desejo de 7 bilhões de reais. E daí, dentro das várias iniciativas da cidade, né, o planejamento faz uma proposta para a Câmara orçamentária de como vai dividir, e daí a Câmara pega, analisa, faz audiências com cada secretaria para entender melhor o programa e consolida esse orçamento. Então, dos 7 que a gente pediu, nós esse ano ficamos com aproximadamente 4 bilhões. Envolve dinheiro de tesouro, né? Tesouro municipal, envolve dinheiro de fundos. A gente tem o Fundurb na cidade, o FMSAI na cidade, Fundurb mais para as obras de mobilidade, FMSAI para as obras de saneamento, e financiamentos também. Isso gera cerca de 70 mil empregos. No município. Eu Sim. não tenho a ideia completa, Fausto, do número de funcionários do município. Lá na CIURB e SP Obras, de funcionários internos que a gente tem, né? A gente tem mais ou menos 250 pessoas na CIURB, 250 pessoas na SP Obras, fora os apoios técnicos que a gente tem para executar todas as obras. Sim. Como a gestão decide quais bairros ou regiões serão atendidas primeiro? Então, se a gente falar na drenagem, a gente tem o plano diretor de drenagem, onde, primeiro, a base é o que a gente chama de cadernos de bacia hidrográfica. Todo esse material que eu estou falando está no site da CIURB. Sim. Se as pessoas entrarem no site da CIURB, tem lá cadernos uma árvore do lado esquerdo, cadernos de drenagem, plano diretor de drenagem. Clicando lá, você tem os PDFs de todos os cadernos de drenagem, e do plano diretor de drenagem, e do plano municipal de redução de risco. Então, como que a gente prioriza as obras de drenagem, por exemplo? Nós temos os cadernos de bacia, que estuda as necessidades de cada uma das bacias hidrográficas da cidade. No total, vão ser 58 cadernos desses. Que nós, quando chegamos na gestão, haviam 6 cadernos, hoje a gente tem 37, e vamos chegar a 58 até o final da gestão, que daí a gente vai ter o mapeamento da cidade toda. Em cada um desses cadernos, em parceria com a FCTH, se faz um diagnóstico de cada uma das bacias. Aonde alaga, aonde tem mancha de alagamento, qual a característica de ocupação, qual o grau de vulnerabilidade das pessoas, e em função dessas, qual a rede de drenagem existente, e em função dessas características se fazem as propostas para a gente atender às necessidades por uma chuva muito forte, que é uma chuva que cai a mais forte em 100 anos.
Então, todas as obras daquela bacia iriam proteger a bacia para essa chuva muito forte, que é a Sim, pior em 100 anos. sim. Só que isso é importante, você dá a oportunidade, você nos dá a oportunidade de Sim, à falar, porque vontade. muitas vezes, por exemplo, o Piscinão do Morro do Oeste que a gente está executando, ela é uma das obras que a gente precisa naquela bacia. Não é o fato de que nós vamos fazer o piscinão lá do Morro do Oeste que eu vou resolver Que cem por região é? cento do problema. Ali é Boimirim. É Boimirim, Desculpa, é Campolim. Campo Limpo. Boimirim é ali Sim, do lado. Então, não quer dizer que o simples fato de eu fazer esse reservatório eu vou resolver 100% desses problemas, mas eu vou melhorar bastante os problemas. Outro reservatório que está nessa bacia é o reservatório dos Freitas, que eu falei que a gente assinou ontem a ordem de serviço, e vai melhorar um pouquinho mais. Então, assim, em cada bacia é uma série de obras para que a gente, ao final da execução dessas obras, proteja totalmente para 100 anos. E isso causa alguma confusão, porque a pessoa fala, não, essa obra aqui vai resolver totalmente. Não, é uma série, teria que ser uma série de obras. Só que a gente não pode eh, atender apenas uma das regiões, a sim, gente tem que atender São Paulo claro. como um todo. E daí vem a questão que você perguntou, como que se prioriza? Bom, você pega as principais obras de cada um desses cadernos, hoje desses 36 cadernos, pega as principais obras e a gente aplicou dentro do plano diretor de drenagem um critério matricial, em que a gente dá peso em cada um dos critérios e dá nota. E daí entra a vulnerabilidade social, número de pessoas atingidas, qual a mancha de alagamento que a gente tem ali. Então, são vários critérios. Quem tiver interesse pode ir lá pegar o plano diretor de drenagem e, com isso, a gente consegue ordenar as mais prioritárias, quer dizer, quais obras que eu vou, com um menor investimento, eu vou atingir o maior número de pessoas. E com isso a gente tirar, né, essas pessoas, as pessoas que têm mais risco, né, e tirar e ir resolvendo essas situações aos poucos. E aí, assim que a gente faz também para as obras em áreas de risco, na mobilidade, tem a questão também, né, das áreas mais, principalmente de transporte coletivo, áreas mais carentes de transporte coletivo, e daí, em função da extensão, a gente está falando principalmente de Zona Norte e Zona Sul, né, que elas têm maior dificuldade e é onde a gente tem mais atuado no transporte coletivo e também tirando alguns gargalos de trânsito importantes da cidade. Isso tudo é resolvido no âmbito da secretaria ou é levado ao prefeito? Não, o prefeito participa Sim, efetivamente de tudo, tudo. né? Todo o planejamento que a gente faz, ele quer saber, quer dar suas opiniões. Muitas vezes a gente faz análises complementares para mostrar a ele, né, por que que a decisão foi tomada. E mais que isso, né, grande parte das nossas ações não envolvem apenas a secretaria, envolvem outros órgãos. Então, a gente fala obra e mobilidade, Secretaria de Transportes, a SP Trans para a questão de transporte coletivo, né, na Secretaria de Transportes tem a questão da ciclovia, tem a questão dos pedestres. Então, a gente, hoje, nessa gestão, o prefeito conseguiu unir uma equipe que gosta muito de trabalhar para as pessoas, mas gosta muito de trabalhar em conjunto. Então, a gente, todos os dias, tem reunião com outras secretarias. Então, exemplo, numa obra de drenagem, numa obra de mobilidade, muitas vezes você tem que abrir espaço. E com isso, ou fazer desapropriações, ou, e isso a gente resolve no âmbito de secretaria, ou muitas vezes realocar pessoas, porque são áreas não regulares. E daí a gente tem que ter um trabalho muito próximo da SEAB, para promover o atendimento social dessas pessoas. Isso é outra coisa importante. Ontem a gente teve uma reunião sobre o Córrego do Bispo, lá na Zona Norte, com as pessoas da comunidade. Como a gente já teve reuniões sobre o Pantanal, estamos tendo reunião, uma obra importante que a gente começou, a gente pode detalhar um pouquinho mais da Boimirim, que a gente já está executando, e a necessidade de você realocar muitas vezes as pessoas. E o que a gente sente nas audiências públicas que a gente faz, é quando sempre que se fala que vai entrar num território, uma obra,
principalmente essas pessoas, né, que são mais vulneráveis, mais carentes, porque sabem que elas estão morando num local, né, que é uma área pública, eh, surge aquela imagem da televisão de reintegração de posse, polícia entrando, e tal, e na gestão do prefeito Ricardo Nunes nunca teve isso, né? Todos os cuidados de atendimentos sociais na execução de uma obra são tomados. Tanto que hoje, principalmente nas áreas de risco, que é onde você tem mais essa questão, né, mais pessoas a tirar em função do risco, eh, nós vamos buscar dinheiro em conjunto com a SEAB, porque não adianta eu ter a obra para fazer e ter recurso, mas a SEAB não ter o dinheiro para dar o atendimento Sim, social. Então a gente busca o dinheiro em conjunto, sim. uma ação integrada para aquela obra. Lá no Córrego do Bispo, nós estamos conversando com a comunidade, contamos já com o entendimento deles. A primeira coisa que a SEAB faz é entrar na área, fazer uma selagem daqueles imóveis que estão dentro do projeto inicial, passíveis de terem que sair por causa da proximidade de um córrego, de uma encosta. Depois eles fazem a selagem e a gente faz uma análise técnica mais aprofundada para ver dentro do projeto o que efetivamente tem que sair e o que não tem. Lá no Córrego do Bispo, por exemplo, o projeto inicial previa quase 370 imóveis serem retirados, e nos estudos que a gente está avançando, a gente já está vendo que vai dar para reduzir bastante esse número. Então, cuidado, primeiro, em atrapalhar o menos possível a vida das pessoas, mas trazendo dignidade, resolvendo aquele problema e dar um atendimento social. Isso também foi uma conquista grande nessa gestão, um decreto lá da Câmara dos Vereadores, em que, quando a gente tem uma obra em uma determinada região e a necessidade de realocação, hoje a prefeitura pode ou dar um atendimento social, né, um aluguel social, já amarrado a um atendimento definitivo, através de um apartamento, né, uma HS, ou uma indenização, quer dizer, um ou outro. Uma indenização em que a pessoa recebe um valor pelas benfeitorias, não pelo terreno, porque o terreno não é dela, mas pelas benfeitorias, o imóvel que ela tem, ela recebe esse dinheiro para poder ajustar a sua vida em outro local, né? Então são as duas opções, e isso é oferecido com toda a atenção das equipes da SEAB, e a pessoa faz a sua opção. Ela prefere o aluguel social com vistas no atendimento definitivo ou o valor da indenização. Então tem sido um trabalho muito cuidadoso e de muito sucesso. Marcos, a integração com políticas ambientais e de sustentabilidade? Assim, nós, às vezes as pessoas pensam, não, obra pública, eles não têm o nível de exigências que uma obra particular, por exemplo, tem. E, na verdade, isso não ocorre, não. Toda obra que a gente faz lá em Ciurbe, nós temos que submeter à aprovação da Secretaria do Verde. Muitas vezes a gente tem o órgão estadual que tem que fazer a aprovação, a CETESB, no caso, e nós temos que seguir todos os preceitos. E também, em geral, essas obras geram um TCA, que a gente chama, que é um termo de compromisso ambiental, né? Então, ações que a gente tem que tomar para compensar o efeito daquela obra daquela região. E plantios, implantação de parques lineares, então tudo isso faz parte dessa preocupação. E lá na Ciurb, inclusive, a gente está hoje, né, um compromisso ambiental bastante forte. Nossa área ambiental está fazendo todos os procedimentos que a gente deve seguir em todas as obras, e uma preocupação muito grande também no desenvolvimento dos projetos. A gente cada vez mais incorporar o que a gente chama de SBN, que são soluções baseadas na natureza. Então, pessoal, uma das críticas que os ambientalistas têm com relação ao reservatório, que é uma estrutura cinza, né, que é de concreto, por isso Sim, que cinza. sim. Mas ela é muito eficiente. Agora, isso não quer dizer que eu tenha que me limitar a ela. Então, a gente, em todos os projetos, isso nos cadernos de drenagem, de bacia, as pessoas podem ver a proposição de projetos em que a gente tenta unir, né, soluções efetivas, soluções eficientes, mas também
incorporando medidas complementares baseadas na natureza. Então, acho que é dessa forma, um entendimento que a gente tem que ter, né, é que nós moramos numa cidade que é muito densa, que é muito povoada. Você tem pouco espaço para implantar reservatórios e eu tenho que usar medidas muito eficientes, porque eu tenho que ocupar o menor espaço possível. Mas os projetos nossos têm sim essa grande preocupação de cada vez mais a gente incorporar parques lineares, jardins alagáveis, várias soluções. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. E tem um projeto aí que prevê 100 mil metros quadrados de áreas verdes também, né? Isso é uma ação da Secretaria do Verde, né, de Sim. você pegar áreas particulares e áreas de mata, né, que são particulares, a prefeitura comprar essas áreas e garantir que essas áreas vão virar áreas preservadas para o resto da vida. Então, isso é uma ação que está em andamento, a Secretaria do Verde está caminhando com isso. Essa área é equivalente à cidade de Paris, então é muita área verde, e São Paulo hoje ela tem cerca de 55%, ou vai chegar, ou 52% de área verde da cidade. Apesar da gente falar, né, que São Paulo é, é muito povoada, adensada, e realmente você tem algumas áreas que têm pouco verde, muitas vezes na periferia, né, que é muito adensada, mas a cidade de São Paulo ainda assim é bastante verde, está entre as cidades mais verdes do mundo. Como é que uma pessoa pode consultar ou se informar sobre obras que serão realizadas em seu bairro? Nós temos um sistema, né, que hoje ele está em revisão, porque a gente está integrando mais obras, não só agora da CIURB, mas obras de outras secretarias, então ele está em revisão, é o sistema Obras Abertas. Então, a gente está realmente num momento de incremento, mas ele mostra ali, né, um mapa com as várias regiões da cidade. Você pode selecionar qual tipologia de obra que você quer ver, qual a região para aparecer mais detalhadamente, e daí você pode enxergar, né, os dados principais do contrato, como que está aquela obra, né? Às vezes vai acontecer alguma coisa, você não sabe o que é. Então, nesse sistema Obras Abertas, que está agora em complementação, a pessoa pode ter informações dessas obras. Nós estamos mostrando aí o nosso portal, que você costuma mandar artigos, né? E é uma boa lembrança também do nosso amigo Mauro Friesman, né? Que está presente aqui hoje, dando o prazer da companhia. Eu não sei se é ele que escreve o texto final, como é que é, mas o texto é sempre muito bem feito. É um texto colaborativo, né? A gente Colaborativo. conversa da pauta desse Sim. texto. A gente na secretaria tem pessoas muito competentes e que gostam. Acho que uma, uma coisa importante de dizer, né? Às vezes muitas pessoas têm uma visão errônea do funcionalismo público, Sim, e o que eu vejo lá na secretaria são a grande maioria. Como toda família sempre tem um ou outro que isso acontece. é mais, é É, mais acomodado, mas eu é. te diria que o perfil lá da nossa secretaria, da SP Obras, são de pessoas que gostam da cidade, comprometidas. Quantas vezes problemas de final de semana, de sábado, domingo, Estão presentes. aparecem e É. você São consulta pessoas que vestem a pessoas camisa, né? que gostam muito É, da cidade e é, trazer solução, é. e isso é muito bacana. E Que ali bom. na comunicação, que o Mauro coordena a nossa comunicação, Ninguém é melhor do que o Mauro Friesman. é, É super competente, eu conheço de longa data. então a gente define a pauta, eles montam lá um esqueleto dos pontos principais a ser abordados, dão uma fechada, a gente revisa junto para
transmitir a informação da melhor Você maneira falou em possível. verde agora, não é área sua, mas como anda a questão de poda de árvores da prefeitura? A poda de árvores, Fausto, sempre aparece a polêmica, principalmente nesse período, né, É, de chuvas e fortes ventos na cidade. O prefeito deu uma determinação no final do ano passado. Já é um trabalho que vem sendo incrementado. É uma ação da Secretaria de Subprefeituras e ah, cada vez mais tem se conseguindo reduzir o tempo de atendimento de podas solicitadas. E o prefeito, no final do ano passado, deu a determinação para as subprefeituras para zerar os pedidos de poda. Agora, se eu não me engano, era até o final de janeiro. E, e as subprefeituras concentraram as equipes para fazer esse serviço para a gente não ter mais problema. E daí tem a polêmica com a Enel, porque para as equipes de é, poda poderem atuar, é. o grande problema é quando você tem a vegetação interferindo com os cabos elétricos. Há cerca de um mês atrás, 2 meses atrás, o zelador de um prédio morreu Sim, porque teve um vento, a árvore estava ali entremeada na rede elétrica e ele foi querer cortar o galho e tomou um choque e sim, morreu. Se eu sim, não me engano, foi ali na região de Higienópolis. É muito perigoso você sim, mexer claro. na árvore com a rede eletrificada. É. E daí a grande discussão que o prefeito tem com a Enel, que a Enel precisa ir lá desligar a rede para que a poda possa ser feita. E nem sempre, né, a Enel consegue ter a agilidade para Que deveria o que ter. deveria ter. E É, essa é a grande discussão. E quando você tem um vento, daí uma árvore está no meio da rede, a árvore se mexe, atinge a rede, daí desliga a energia. Então, é um problema bastante complicado, né, que a cidade sem tem, e fica dúvida, essa troca de sem dúvida. acusações, mas o grande problema é esse, Não né? depende de um lado só, né? Exatamente. A Enel É. tem que dar aí a atenção, a colaboração nesse sentido do desligamento, e para isso ela precisa ter equipes suficientes para fazer isso. Secretário, uma grande obra está sendo realizada lá na Avenida Chucri Zaidan. Shukri Zaidan. Vamos falar a respeito dessa obra? Vamos, é uma obra que eu acho que data lá de 2014, 2015, que ela foi paralisada. Até quem está acostumado a passar pela avenida ali viu que o túnel que está projetado tinha sido feito em box, mas daí não tinha o túnel, né? E realmente não foi escavado. Nós conseguimos, há 2 anos atrás, retomar esse contrato, e hoje a obra está em execução. Estão sendo executadas as paredes de diafragma, em seguida vai ser feita a laje de cobertura, e daí vai se conseguir entrar por baixo dessa laje e fazer a escavação do túnel. Sim. Então é uma obra importante da cidade. Isso é uma Esse túnel leva até onde? Ela faz ali a ligação, né, não me veio o nome da avenida que a gente tem, a Cecília Lottenberg, ainda bem que a gente Sim, tem uma aula sim, aqui, sim, sim, da Cecília Lottenberg, e vai ligar ali na Marginal Pinheiros, né? sim. E o túnel vai facilitar muito esse fluxo ali. Então, já está em escavação, a obra está avançando bem. Nós tivemos, para efetivo início, hoje está trator lá, estão os equipamentos, o pessoal trabalhando, Eu passo diariamente ali. mas demorou entre a É, retomada do contrato e o início efetivo de obra, demorou porque foi um planejamento muito grande. Nós, como eu falei, a gente tem uma cidade muito adensada e as vias muito ocupadas por rede de energia, rede de esgoto, rede de água, verdade. telecom, com É, gás. é, E escavar um túnel, você vai encontrar de tudo é, ali embaixo. é. Então, teve que ter um trabalho muito integrado com as concessionárias, porque também o túnel ele pega praticamente a via inteira, encosta nos prédios. E por onde você passa essas, todas essas redes, né? Teve um trabalho de engenharia muito delicado, porque no final a opção foi de uma rede sobre a outra, mas daí qual que está mais embaixo, qual que está mais em cima, como que é a ligação. Então foi um trabalho muito delicado de engenharia, mas isso foi resolvido
e a obra agora segue em Essa frente. questão de escavação, em algumas regiões, acaba sendo uma roleta russa, né? Em termos É, do que é, se vai é, achar, né? É lógico que hoje a gente tem equipamentos, né, de georradar em que sim. a gente pode fazer uma investigação ali no local. Tem algum mapeamento das redes, cada concessionária, mas eh, principalmente as redes mais antigas não se tem um mapeamento adequado. Então, é muito delicado, sim. Obras enterradas aqui na Eu cidade é trabalhei na muito Comgás delicado. na década de 70, Tá. e por isso que eu falei em roleta Então, você russa, conhece porque bem o naquela problema. época, inclusive houve uma explosão no viaduto ali em cima da 23 de maio, uma ocasião, porque a Elesp, ela tinha feito uma obra e tinha um furo, acabou furando uma De tubulação, gás. mas muito de leve. E E aí o ficou gás foi se escapando. acomodando numa caixa como é que se diz? Uma caixa De visita, de passagem, de passagem. Se acumulou ali até que chegou num ponto de ver a que explosão. É. Infelizmente foi de madrugada, então não tá, houve não houve muito muito transtorno. dano. É. Atribuições da CIURB e da SM-SUB. Muita gente confunde as atribuições dessas duas entidades. Seria porque ambas lidam com obras de manutenção, não? Na verdade, Fausto, a cidade tem um decreto de alguns anos atrás, isso é antes, né, a chegar na secretaria, em que, tradicionalmente, você pega nas cidades aí do interior, né, ou outras cidades, a Secretaria de Obras cuida de todas as obras da cidade. E aqui em São Paulo, em função das inúmeras características, inúmeras ações que a gente tem, né, se entendeu que a Secretaria de Obras deveria se concentrar nas grandes obras de infraestrutura. Então, principalmente questão de drenagem, mobilidade, ainda assim, algumas ações são divididas com a Secretaria de Transportes, a questão das áreas de risco, obras em áreas de risco, e foi editado um decreto em que dá a possibilidade de cada uma das secretarias fazer as suas obras, né? Você citou especificamente a ICMSUB, a gente pode detalhar um pouquinho mais, mas, por exemplo, hoje as obras de saúde, de UPA, de OBS e hospitais, são feitas pela própria Secretaria da Sim, Saúde. sim. Obras de parques, né? A Secretaria do Verde tem feito. Obras de centros esportivos, reformas ou novos centros esportivos, a Secretaria de Esportes tem feito. Agora, as secretarias principalmente secretarias menores, que teriam dificuldade em fazer um acompanhamento adequado de obra e fazer contratação, muitas vezes elas contratam, então, ou a CIURB, no caso da Secretaria de Educação, é uma parceria entre a CIURB e a Secretaria de Educação, e o gerenciamento é feito pela SP Obras, de novas escolas e de reforma em escolas. Ou a secretaria contrata direto a SP Obras para fazer o gerenciamento das obras dela. É o caso da Secretaria de Pessoas com Deficiência dos Centros TEA, transtorno do espectro autista, em que foi inaugurado um ali na Zona Norte, e agora vão ser executados mais 3. A gente tem algumas modalidades de contratação de obras na cidade. Com relação à Secretaria de Subprefeituras, hoje todo o programa de recapeamento de novas vias, que programa muito intenso, né? Mais de 20 milhões de metros quadrados já recapeados de novas vias na cidade, e tapa-buracos, Eu ia especialmente, perguntar, tá para buraco? são ações da Secretaria de Subprefeituras. Sei. Além de ações mais localizadas em cada uma, né, mais pontuais em cada uma das subprefeituras. Muitas vezes existe até uma dúvida de quem tem que atuar, mesmo entre as secretarias, principalmente quando se refere à questão da drenagem. Então, hoje, né, o que a legislação prevê é que as microdrenagens, que vão até as tubulações de 1,20 m, quem cuida da zeladoria e da manutenção dessas microdrenagens são as subprefeituras. E se a gente tiver algum problema, né, alguma necessidade de manutenção em galerias maiores que isso, daí a Secretaria de Obras.
Então, realmente, são algumas características muito específicas. A questão de iluminação dos túneis, secretário, até como transeunte, como é que você Uhum, está vendo? uhum. Alguns estão meio escuros, né? Tá. Então, assim, nós temos a iluminação especificamente está dentro dos contratos da SP Regula, da iluminação pública, né? Então, a gente teve, por exemplo, um caminhão no ano passado, ou retrasado, que é um caminhão do Rio de Janeiro, que entrou ali no túnel Ayrton Senna e saiu derrubando toda a iluminação. Ela derrubou 90% da iluminação. O cara entrou e foi rasgando tudo. E dentro desse contrato de iluminação, eles recuperaram a iluminação. Mas isso quando a gente fala da manutenção. Mas hoje, da mesma forma que a gente está tendo a atuação, né, nas pontes e viadutos, agora a gente começou também a dos túneis. Então, o que acontece? Falava, mas por que só agora? Porque a gente não tinha nem norma que orientava como que eu faço uma vistoria em túnel. São características mais abrangentes do que nas pontes e viadutos. Eu tenho a questão dos emboques dos túneis, dos sistemas de exaustão, de incêndio, de iluminação e assim por diante nos túneis, questão de entradas, saídas de emergência, são características que vão além das necessidades das pontes. E lá em 2021 ainda, a gente teve o apoio das instituições de engenharia e nós montamos uma comissão para fazer uma orientação, né, de como se faria vistorias técnicas nos túneis da cidade. Isso até vai virar norma agora, a partir desse trabalho que foi feito na CIURB e na SP Obras. E nós já estamos com obras em 9 túneis, túnel 9 de julho, por exemplo, é um que está sendo trocado todo o revestimento, vai se melhorar a iluminação. E estamos fazendo vistorias em outros túneis na cidade. Então, com isso, a gente, em breve, vai ter todos esses túneis revistos, né? Sim, Não só a parte civil, como a sim, parte de sistemas, de sim. exaustão, de iluminação, a partir dos relatórios que estão sendo gerados. Então, quando a gente entra para fazer a obra, daí a gente já revê toda a iluminação e faz a adequação da iluminação também. Haja problema como uma cidade como São Paulo, não? Não, tem bastante coisa. A gente tem conseguido o apoio do prefeito, né? Importantíssimo você ter Sim, o claro, apoio do claro. prefeito no entendimento Sim. dos problemas que existem na cidade. Nós temos tido recurso para resolver, temos feito muito e, como o prefeito sempre fala, temos muito ainda por fazer. Mas a gente entende que o caminho está bem traçado, está bem planejado para que a gente dê cada vez mais velocidade nisso. Quais são as regiões da cidade mais propensas a enchentes? Olha, até por causa da extensão das regiões, Fausto, Zona Sul e Zona Leste, né? Sim. Agora, nós temos tido, em função da topografia da região, que é muito acidentada, nos últimos 2 anos, esse ano a gente teve problemas e no ano passado também na Zona Norte. Então, todas Choveu as muito, regiões. né? Choveu muito. Muita gente, você pega há 2 semanas atrás, a gente teve uma chuva num É, domingo, ali na região do Ipiranga, que há muito tempo não não tinha tinha. problema tão grave de alagamento. Lá no início da gestão foram entregues lá em 2021, 2020, na verdade, foram entregues 2 reservatórios ali na Imigrantes, ao lado das alças de acesso da ali da Imigrantes com a Bandeirantes. São 2 piscinões grandes, piscinões de Jorge Rato. Tem um reservatório anterior, que é a Lagoa Liperte, que também tem função da reservação. Nós temos o reservatório Guamiranga, ali na região, e o governo do estado inaugurou um reservatório Jabuticabal, ali no Córrego dos Meninos. Nessa chuva, Fausto, que não acontecia há muito tempo, e daí eu falei, né, que a gente projeta o futuro para atender a cada 100 anos, nós tivemos lá no Ipiranga essa chuva dos 100 anos, né? Então, é uma chuva totalmente fora, muito concentrada. A chuva parou naquela região, ficou mais de 1 hora, chovendo muito. Então, tivemos ali na Tereza Cristina, na Ricardo Jafé,
em toda a região, alagamentos graves. Escoaram muito rápido, mas esse é o problema do alagamento, E às né? vezes nas represas onde é preciso chover, não chove, né? A gente com um É, problema de água esse é, ano. Então chove muito rápido, a água sobe rápido, porque pega as pessoas que estão nas ruas de surpresa, as pessoas que estão em casa de surpresa, e isso é muito ruim, porque você vê, é uma região que não tinha problemas tão graves de alagamento há 5, 6 anos, e daí a gente não pode a infraestrutura piorou porque alagou mais. Não, é porque realmente o volume de chuva foi um volume totalmente fora do padrão das chuvas anuais e concentrou ali naquele ponto. Quando a Então gente tiver sempre é um uma rua com água um pouquinho acima da média, é bom não arriscar, né? Bom não exato, a gente não arriscar. sabe se É, pode ter alguma grelha que saiu do é, lugar, é, então é o que se pede, né. é. É lógico que o ideal é que não se tivesse a situação, mas ao enfrentar a situação e São Paulo tem essa característica, as pessoas sempre atrasadas, sempre com pressa, Sim, né, é e: verdade. "Não, eu tenho que chegar no meu compromisso", mas o melhor nessas É, situações é não enfrentar é. o alagamento, aguardar um pouquinho, porque como a gente estava falando, enche muito rápido. A gente faz o acompanhamento desses alagamentos. Então é coisa assim, de 10 minutos, a água sobe, chega no seu pico, e às vezes o suficiente para extravasar algum córrego. Mas em 15, 20 minutos ela volta a descer. Então, aguardar um pouquinho, o escoamento da cidade, apesar desses alagamentos pontuais, o escoamento tem sido muito rápido. Secretário Marcos Monteiro, está prevista a extensão de 3,7 quilômetros da Roberto Marinho até a Imigrantes. Como isso vai facilitar a vida do trabalhador paulistano? Essa é outra obra, né, Aí, Fausto, parada há muito muito tempo tempo. e que a gente retomou. Ah, aqui, né, a gente está vendo aqui na imagem o final da Roberto Marinho, onde tem o Parque Chuvisco ali hoje, né, e ela vai ser prolongada até a Imigrantes. Lá no final, nós vamos ter um túnel mais curto, cerca de 800 metros, para Quando chegar. terminar vai ser uma beleza, né? Vai ser Exatamente, você vai sair direto lá na Imigrantes, e aqui na região vai ser feito um parque linear. Na parte de baixo do parque linear, uma via expressa, para se chegar a Imigrantes e ligar no túnel, e acima do parque linear uma via local. E esse parque vai ter várias áreas alagáveis, sim. que no período seco você vai ter equipamentos, né, para a população usar, e nas chuvas, com a subida do córrego, essas áreas vão ficar alagáveis para que a gente reserve a água e reduza alagamentos. Sim. É um projeto muito interessante, muito importante para a cidade. É um dos gargalos, né, da cidade, melhorar essa mobilidade aí de quem vem lá da Zona Sul para chegar na rodovia dos imigrantes. Essa obra começa quando? Essa obra já foi dada Já não a começou. ordem de serviço, já começou. Ontem mesmo nós tivemos reunião para tratar de alguns aspectos Sim. dessa obra. A empreiteira, que é a Acciona, nesse caso, já está fazendo o plano de ataque. O grande desafio dessa obra é que a gente vai ter a gente tem várias comunidades nessa região, então uma necessidade de Desapro... realocar essas E pessoas. desapropriação também, né? A gente tem dos dois, né? Desapropriação, para É, ficar claro aí para os seus ouvintes, a gente fala em desapropriação quando são imóveis legais, sim, né? Imóveis exatamente. regularizados, e que daí se faz uma DUP, né? Um decreto de utilização pública, e daí existe uma negociação para indenizar as pessoas do imóvel. E essa realocação, né, das pessoas é quando são áreas irregulares, áreas públicas, eventualmente, de que as pessoas estão morando, e nessa região a gente tem o córrego ali, situações de risco muito grande, né? E então todo esse processo que eu comentei de selagem das comunidades, né? De quais residências que vão ter que sair, e todo esse processo de negociação com cada uma das pessoas, qual a opção dela, se é aluguel social, se é. ah, a gente vai ter, já tem algumas unidades prontas que vai ser que é o desejo, né, do chave a chave, que o pessoal chama, de imediatamente sair de onde mora e ir para um apartamento.
É que aqui é bastante gente, então a gente não vai ter uma reserva de apartamento suficiente para atender todo mundo, mas as iniciais a gente já vai conseguir fazer esse sistema, daí a pessoa vai optar, né? As demais, se vão optar por um aluguel social amarrado, né, num atendimento de habitação e interesse social, à medida que elas forem ficando prontas, ou a indenização. Avenida Santo Amaro já tem 2 trechos prontos, 2 trechos prontos, com fios enterrados. enterrados. E quando é que continua essa obra também? Já estamos licitando o 3º trecho, que vai da Rua Periquito Sim. até a Avenida dos Bandeirantes. É um trecho um pouquinho mais complicado, né, em termos de obras, do que esses 2 primeiros, porque ali a gente vai ter Mas ficou desapropriações. muito bonito, não? O primeiro Mas trecho, ficou. o Acho que segundo. quem conhecia, né, e essa foto está muito feliz, né, Fausto, porque está pegando essa praça, Que eu ficou aqui muito conhecia bonita, aqui na quando Afonso a Avenida Braz. Santo Amaro era de terra, era Estrada de Santo Amaro. Nossa, que É. ano que foi isso, Fausto? Na década de 60. Olha só. É, E a Avenida Santa Amaro estava muito judiada, né? Porque é. você entrava nela, ela nem era tão estreita, mas ela era uma avenida escura, pouco espaço nas calçadas. E agora quem passa por lá vê a mudança. Tanto que realmente você está tendo um boom imobiliário ali na região. Prédios, Calçadas grandes largas, prédios, está muito muitos bonito mesmo. lançamentos, né? Calçadas largas, iluminação. Ficou uma avenida muito bonita mesmo. Comércio também, a gente teve com o prefeito lá visitando ali as obras do 2º trecho, agora no início do ano, e a gente está conversando com um comerciante de um bar, e ele falando que ele está inaugurando novas casas, porque, evidente, durante as obras é um transtorno, né? Sim, Você ter um a obra na problema. tua na tua porta, mas Mas ele falou depois que vem agora, depois que depois vem a inaugurou, recompensa, né? exatamente, a avenida está mais viva, né, com muito mais público andando, e para o comércio dele tem sido muito bom. O programa, esse programa de intervenções do governo do estado, como o metrô, por exemplo, tem a ver muito com a prefeitura, às vezes, não é? A gente tem muita sinergia, né, essas É, obras, quando a gente fala em transporte público. Então, por exemplo, ali no Morro do Oeste, lá no Campo Limpo, a gente tinha uma interferência da nossa obra ali do viário que a gente está fazendo com a linha do metrô. E agora essa interlocução entre o município e o governo do estado tem sido muito boa. Até o governador Tarcísio, quando a gente vai nos eventos, fala: não, a equipe de estado e prefeitura é uma só, porque elas trabalham juntas para a cidade. E nesse caso se chegou numa boa solução, né, de compatibilizar as obras do metrô com as obras do viário, e com isso a gente chegou numa solução que vai atender, né, tanto a questão do transporte público de ônibus quanto do transporte público de metrô. Então isso tem sido muito bom. secretário, o problema de mobilidade é terrível, não? Em São Paulo. Agora de manhã eu vim pela Marginal, é aquele problema de sempre. Você está numa faixa, não consegue ir para outra faixa porque tem uma fila enorme de motoqueiros, né? E essa é uma Motoboys. característica aqui do Brasil, né, Fausto? Que você não vê tanto lá fora, esse uso intensivo de motos. É uma característica Aquelas faixas do para nosso moto país. que já tem na A 23, faixa azul. resolveram bem a faixa azul, né? Eu acho que é o grande benefício que a faixa azul trouxe foi de organizar o trânsito. Porque eu acho que a pior coisa para um motorista, né, é aquela situação que você está numa faixa, passa a moto pela esquerda, passa a moto pela direita, cruza na tua frente, e a faixa azul organiza esse fluxo. Então, isso tem sido muito bom, né? Tem reduzido muito a questão dos acidentes na cidade, com motos. Secretário, chegamos ao final do programa. Eu agradeço muito mais rápido. uma vez, foi rápido, mas tem muito assunto, né? Tem muito assunto. E ainda faltaram vários aqui. Um deles é Mboimirim, né? Muito tempo parada É. também, a gente já em obra lá em Mboimirim, uma obra muito importante que está indo muito bem. Mas muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. E sempre que necessário, a gente está à disposição para contar para a população o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo. Tá bem?
Te agradeço, Fausto. Para nós é muito importante ter esses espaços, ter essa oportunidade para mostrar, né, para as pessoas tudo que está sendo feito na cidade, nos mais diversos aspectos, e tem sido um orgulho participar dessa gestão do prefeito Ricardo Nunes. Como eu falei, é uma pessoa muito dedicada e que valoriza muito as ações das secretarias na cidade. Ao espectador amigo, espero que tenham se ilustrado um pouquinho a respeito da cidade de São Paulo, das obras que estão feitas e aquelas que ainda serão feitas pela atual gestão. Muito obrigado a todos, até a próxima, fiquem com Deus.